Bom dia, nossa primeira aula será referente à lógica proposicional, que é uma linguagem formal. Eu vou falar dos conectivos lógicos, vou apresentar para vocês as tabelas verdades conectivos lógicos, para depois, numa próxima aula, a gente construir as tabelas verdades de qualquer fórmula, saber que a tautologia, contingência, contradição, consequência lógica e assim. Então, vejamos primeiro. Objetivos. Caracterizar o que é lógica e do que ela se ocupa. Reconhecer e trabalhar com símbolos formais que são usados na lógica proposicional e de predicados. Saber representar sentenças da língua portuguesa através do cálculo proposicional clássico, é o CPC, e o cálculo de predicados. E por último, muito importante esse objetivo, utilizar o CPC para analisar a validade de argumentos. Bom, para cálculo proposicional, eu tenho que utilizar uma linguagem. Que linguagem que eu vou utilizar? É uma linguagem formal, não é a linguagem natural, porque a linguagem natural, ela traz ambiguidades. Apesar de ela ter uma grande expressividade, há problemas com relação à ambiguidade. E a gente está querendo fugir das ambiguidades. Então a gente precisa de uma linguagem. Essa linguagem é a linguagem formal. Então, primeiro, utilizaremos a linguagem proposicional. Nas linguagens naturais, quais são as sentenças proposições que aparecem? São estas aqui: interrogativas, imperativas, declarativas e exclamativas. Dentre essas sentenças, proposições, aquela utilizada por nós será a declarativa. Por que declarativa? Porque vocês vão ver que a questão é que eu quero dar um valor de verdade para estas proposições. E esta é a única proposição que eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa. As outras, que horas são? Não se trata de dizer se é verdadeira ou falsa, é uma pergunta. Então, essa é a questão. Por isso, as declarativas. Então, reforçando, na lógica, restringimos-nos à classe de proposições, as declarativas. Porque eu quero atribuir um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Bom, mas toda proposição declarativa, ela assume valor verdadeiro ou falso? Vejamos, olha essa proposição aqui. Esta sentença é falsa. Bom, se eu dizer que esta sentença tem valor verdadeiro, esta sentença é falsa, então ela é verdadeira, então ela é falsa, porque ela está dizendo que ela é falsa. Agora, se eu disser que esta sentença tem valor F, bom, esta sentença é falsa, então se ela é falsa, ela não pode ser falsa, então ela tem que ser verdadeira, percebe? Há uma ambiguidade aí. Eu dou um valor de verdade, mas ela diz que é falsa. Eu dou um valor de falsidade, mas ela diz que é falsa. Então, é uma contradição, é uma ambiguidade. Qual é o problema? O problema é da autorreferência. Então, eu tenho que excluir estas sentenças também da minha linguagem. Então, atenção, essas são excluídas da minha linguagem. Bom, as sentenças declarativas, eu vou indicar ela por letras, latinas, P, Q, R, S, T, U, V e assim por diante. Como na língua portuguesa, eu posso combinar sentenças, para ter novas sentenças. Aqui eu vou usar muito não, e, ou, implica. Então, vocês vão ver já depois o que eu vou chamar esse não, e, ou, implica. Então, se P e Q são proposições, podemos formar novas proposições. Por exemplo, não P, P e Q, P ou Q, CP, então Q. E aí agora entra direto no que eu chamo de conectivos lógicos. Está aqui a simbologia. Vamos ver o que cada um representa. Não P, negação. É usada essa simbologia aqui. É o tiozinho e esse outro sinal aqui. P e Q, chamada conjunção, também chamada de AND. Esse símbolo. P ou Q, disjunção, OR. Se P, então Q, que seria a implicação, essa flechinha, e temos ainda P, se somente C, Q, seria a bimplicação, o condicional, com essa dupla flecha. Então, esses são os nossos conectivos lógicos. Importante salientar isso para vocês.
Vamos a um exemplo? José é torcedor do Grêmio. João gosta de nadar, fumaça e fogo. Então, com essas proposições e os conectivos lógicos, eu posso traduzir linguagem, sentença da língua portuguesa para a linguagem formal. José é torcedor do Grêmio, gosta de nadar, GF. José é torcedor do Grêmio ou gosta de nadar, G ou F. Se há fumaça, há fogo. Então, se há fumaça, então há fogo. João não gosta de nadar. Então, não N. Então, não é verdade que João gosta de nadar. João não gosta de nadar. Se há fumaça, sei somente se há fogo. Então, tá aqui, usando o conectivo para representar esse sei somente se. Bom, temos então agora os símbolos do alfabeto. Né? Já está claro qual é o símbolo que eu vou utilizar para fazer a minha linguagem. Então, todos os símbolos, um conjunto não vazio, AT de símbolos, são chamados as proposições atômicas. Então, P, Q, R, S pertencem a esse conjunto não vazio de símbolos, são as proposições atômicas. Então, toda variável proposicional é uma proposição atômica. 2. Símbolos para os conectivos lógicos. Então, quais são os símbolos? São aqueles que eu apresentei anteriormente. Não, e, ou, implicação, bicondicional. 3 parênteses à esquerda e à direita, porque eu quero escrever fórmulas e esses parênteses são importantes para mim distinguir uma fórmula de outra, como ler uma fórmula de modo correto. Então, parece trivial, mas é importante esses parênteses aqui. Bom, então falei de fórmulas. Quem são as fórmulas da minha lógica proposicional? Então, nem tudo é fórmula. Quais são as fórmulas? Então, caso básico, os símbolos proposicionais são fórmulas. Aqui é o conjunto de fórmulas. Então, as fórmulas atômicas, proposições atômicas são fórmulas. Caso indutivo, dado uma fórmula, eu nego ela e eu também tenho uma fórmula. E o caso indutivo 2, né? Dada duas fórmulas, então a conjunção dessas duas fórmulas, a disjunção, a implicação ou bicondicional dessas duas fórmulas também me geram novas fórmulas. Então, essas são as fórmulas da minha lógica proposicional. Os símbolos proposicionais são chamados de fórmulas atômicas ou átomos. Uns exemplos aqui para vocês, né, de símbolos proposicionais e as fórmulas que eu posso construir com esses símbolos. Então, tem alguns exemplos aqui para vocês. Os parênteses, né, algumas vezes eles podem ser omitidos. Por exemplo, né, nessa formulinha aqui, ó, R e P implica Q, né, se eu tirar nessa formulinha aqui, ó, eu não precisaria colocar esses parênteses aqui, ó. Percebe? Essas duas fórmulas são a mesma, certo? Não há ambiguidade na leitura. Mas claro que, dependendo de como é a complexidade da fórmula, pode haver ambiguidade na leitura das fórmulas. Prioridade dos conectivos. Então, para isso, a gente tem uma sequência nos conectivos de como ler as fórmulas. Então, eu começo com o não, depois eu vou para a conjunção, a disjunção, a implicação e o bicondicional. Essa é a minha prioridade, é a forma de eu ler as fórmulas, né? Como esses conectivos se apresentam nas fórmulas, como eu vou ler elas. Pontuação. Então vamos a alguns exemplos. Então aqui na esquerda eu tenho essa fórmula, P implica Q ou R. Se eu não estiver atento na prioridade, né, eu posso me perguntar, o P está implicando só o Q ou está implicando o Q ou R? Então, lembra da prioridade? Então, essa fórmula aqui, ela significa o quê? Significa essa fórmula da direita. Olha onde vão os parênteses. Então, P, o Q e R. Então, prioridade primeiro para conjunção, depois para disjunção. Então, a fórmula se apresenta aqui na direita, dessa maneira. E por último, né, uma fórmula que tem implicação, o e, negação e o ou. Então, como que se dá prioridade? Primeiro a negação, depois a conjunção, depois o ou, e aí tem P implica a fórmula que sobrou aí. Então, a precedência pode ser alterada pelo uso de parênteses. Percebe? Então,
Talvez, né? Eu muitas vezes eu vou preferir escrever fórmulas do tipo que está aqui na direita do que as da esquerda sem parênteses, porque aí não vai causar nenhum tipo de ambiguidade para mim. Conectivos lógicos. Então vamos agora falar dos conectivos lógicos de uma maneira mais profunda. Interpretação da negação. Vejamos duas proposições. Sócrates é mortal, então não S, Sócrates é imortal. Se J, João é bom jogador, então não J, João é mau jogador. Correto isso? Atenção, cuidado. João pode ser um jogador mediano. Então, o correto seria não J, não é verdade que João é bom jogador. Ou seja, tem certas negações aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Olha a ambiguidade. Então, João é mau jogador, não seria negação de João é bom jogador. Bom, negação, símbolos estão aqui para vocês, né? São símbolos que eu posso utilizar na minha negação. Então, vamos lá. O que significa esse não? Então, não P é verdadeiro, sei somente C, P é falso. Não P é falso, sei somente C, P é verdadeiro. Então, está aqui a tabela verdade do conectivo negação, conectivo unário, ou seja, eu só nego uma fórmula, né? P verdadeiro, não PF, PF, não P verdadeiro. Então, essa tabela verdade tem que estar na mente de todos vocês a partir de agora. Senão, você não consegue fazer mais nada dentro da lógica. Vamos ao segundo conectivo, conjunção. Então, Isabela se casou e teve um filho. Note que isso é diferente de Isabela teve um filho e casou-se. Há uma temporalidade aqui. O primeiro diz que ela se casou e depois de casada teve um filho. Essa segunda proposição, Isabela teve um filho e casou-se, ela diz o quê? Que primeiramente ela teve um filho e depois ela casou. Certo? Então há uma temporalidade aqui. Agora, Isabela é casada e tem filhos. É equivalente a Isabela tem filhos e é casada. Então, essa sentença aqui, esta sim é formalizável no CPC, por meio da conjunção. Conjunção é, lembra do nosso símbolozinho? Seria esse E aqui. Então, ela é formalizável. Essa de cima aqui, por causa da questão da temporalidade, ela não é formalizável. Conjunção. Então, quando que uma fórmula P e Q é verdadeira? Ela vai ser verdadeira se ambas as proposições P e Q são verdadeiras. Então, essa tabela é verdade. Então, ela só assume valor verdadeiro quando P for verdadeiro, Q for verdadeiro. Aí a fórmula assume valor de verdade. Tirando essa linha, essas aqui são as linhas, né, da tabela verdade. Então, com exceção da primeira linha, todas as outras linhas, o resultado da fórmula sempre vai ser falso. Falso e verdadeiro dá falso. Verdadeiro e falso dá falso, e falso e falso dá falso. Vamos pensar o seguinte, pensar um pouquinho com esse E aí. Considere a sentença: João pulou do edifício e morreu. Nesta sentença, estamos afirmando duas proposições. João pulou do edifício e a segunda proposição, João morreu. Agora, vamos formalizar isso. J, João pulou do edifício, porque eu tenho duas proposições ali. M, João morreu. Em linguagem proposicional, vimos a tabela verdade, J e M, M, J, vai me dar a mesma tabela verdade, vai me dar o mesmo resultado. Agora, faz sentido João morreu e pulou do edifício? Alguém que está morto pula do edifício? Não. Então, toma cuidado, né? Então, a conjunção, ela também tem que fugir dessas nuances de temporalidade. Lembra que eu falei do exemplo anterior, da Isabela casou e teve filhos? Então, aqui de novo a mesma questão, sempre colocando isso em mente. Então, algo similar ocorre com esse mas aqui. O mas da língua portuguesa é o nosso e. Ou seja, vamos ao exemplo.
Pedro é inteligente e preguiçoso. Eu poderia escrever assim, Pedro é inteligente, mas preguiçoso. Então esse mas tem essa ideia do e. Interpretação da disjunção. Então tenho P, Marcos estuda filosofia, Q, Marcos estuda matemática. Então, com essas duas proposições, eu formo a terceira. Marcos estuda filosofia ou matemática. P o quê? Cuidado, hein? Nestas férias eu vou viajar ou ficar em casa. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui é o que a gente chama de ou exclusivo. Veremos isso mais adiante. Disjunção. Então, quando que uma fórmula P ou Q é falsa, sei somente se as proposições P e Q são falsas. Então a tabela é verdade, né? Então, só vai ser falsa se P for falsa, Q for falsa. Então, a fórmula P ou Q é falsa. Então, o restante, todas as outras linhas da tabela verdade, elas assumem valores verdadeiros, né? Então, uma tabelinha que a gente tem que ter em mente também. A disjunção tem sentido de eu, essa é a ideia da disjunção na língua portuguesa, né? E na lógica aqui. Bom, a implicação. Se A, então B, A implica B. Então, como que a gente pensa nessas questões, nessa proposição A e B, o que elas são uma em relação à outra? Então, B é condição necessária de A. O que eu quero dizer com isso? Basta que aconteça A para que eu tenha B. Necessariamente eu tenho B desde que aconteça. A é condição suficiente para B. Igual, né? Da mesma coisa. Acontecendo B, basta que aconteça A, então eu tenho B, né? Para B acontecer. B é consequência de A somente ser B. Então a sentença A é a sentença antecedente, né? A é o antecedente e B é o consequente. Vamos pensar? Vejamos essa proposição aqui. Se 2 mais 2 é igual a 5, então a lua é feita de queijo. É uma implicação verdadeira. Então, na implicação não tem essa questão de causa e efeito. Agora vou colocar duas outras proposições para você. Se o califa Omar não queimou a biblioteca de Alexandria, então alguma outra pessoa o fez. Sim, verdadeiro. Por quê? Porque a biblioteca de Alexandria foi queimada. Agora, se o califa Omar não tivesse queimado a biblioteca de Alexandria, então alguma outra pessoa teria feito? Não sei. Se ela não tivesse sido queimada pelo califa Omar, será que alguma outra pessoa teria feito? Então, percebe? A implicação também tem questões interessantes aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, vamos primeiro à tabela verdade da implicação. Então, uma implicação é falsa, se somente C, P é verdadeira e Q é falsa. Então, está aqui a tabela verdade. Então, somente na segunda linha dessa tabela verdade há o valor falso. Então, se P for verdadeiro e Q for falso, então P implica Q é falso. Nas demais linhas da tabela verdade, a fórmula assume valores verdadeiros. Bom, como que a gente vai entender e aceitar melhor essa implicação? Dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui. A implicação nada mais é do que não P e não Q. Ou seja, a tabela verdade da implicação diz que P implica Q não é verdadeiro quando P é verdadeiro e Q é falso. Ou seja, não é verdade quando P é verdadeiro e Q é falso. Essa é a tradução da implicação. Bom, a lógica clássica, para encerrar, ela incorpora dois seguintes princípios, ou axiomas. Então, isso que diferencia a lógica clássica de outras lógicas. Há infinitas lógicas, a gente vai ver isso, eu vou citar em algum momento. Não vamos ver, eu apenas vou citar, dar um exemplinho talvez, mas a gente só vai trabalhar com a lógica clássica, mas é infinito. Quais são os princípios do pensamento, né? Os princípios filosóficos, que eu chamo também de axiomas. Primeiro é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ok? E o segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. Toda proposição ou é verdadeira ou falsa. Ela não pode ser meio verdadeira, meio falsa. Então percebe? Então eu não posso ter contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa,
e ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não pode ter um terceiro valor de verdade. Ok? Então, pensem sobre isso que eu falei para vocês, releiam, revejam o vídeo várias vezes, façam depois exemplos relacionados, vejam os livros, né, nas aulas, vejam as atividades e sigam, né, com afinco e com vontade esse nosso módulo aqui. E sempre lembrando, né, sempre bom lembrar, fique em casa, caso não seja possível, use máscara e álcool gel. Fui!